Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Agora será a vez do Senado discutir e votar a medida provisória que estabelece um novo programa social, o Auxílio Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou ontem essa medida provisória, criando o Auxílio Brasil, programa social do governo federal que substitui o Bolsa Família. Essa medida, é bom lembrar, essa MP foi editada em agosto. A coisa foi lenta, principalmente porque o relator trouxe muitas ideias novas. E, infelizmente, uma delas, muito importante, ficou pelo caminho. Bom, o Senado terá até 7 de dezembro para resolver o que faz dessa medida provisória, porque se passar de 7 de dezembro, caduca. E a emergência é tal que isso não pode acontecer. Pode rejeitá-la? Pode. E aí segue o Bolsa Família até que outra medida provisória estabeleça ali um contexto diferente. É preciso mudar alguma coisa, né? Dá um drible né, no impedimento de se repetir uma medida provisória. Então você dá um drible, muda alguma coisa, mas é urgente, porque fome não espera. Não espera tramitação no parlamento, não espera tramitações burocráticas, não espera discussões técnicas. É hoje. Então, que o Senado seja rápido, que pela primeira vez em 2021, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seja ágil, não fique enrolando, embromando, dizendo palavras ao vento e deixando de agir. Porque aqui a questão não é o governo, não é a oposição, é a urgência social, a emergência social. Podem rejeitar a medida provisória, é claro. Não tem essa de não, o Senado tem a obrigação moral de aprovar. Não, eles podem achar que é ruim, que há pontos ali ruins para os beneficiados. É um direito. O que não pode é não analisar e não votar, como o Congresso fez diversas vezes nos últimos anos, principalmente quando estava sob a batuta de Rodrigo Pacheco e de Davi Alcolumbre, de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre. O que interessa para valer é que os pagamentos eles começaram em 17 de novembro, mesmo dia em que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial, que foi estabelecido por causa da pandemia e seus efeitos sociais e econômicos. E às vezes até parece que muita gente no Brasil, começando pelo ministro da Economia, passando por muita gente que atua no mercado financeiro, abarcando a pequena multidão de rentistas e chegando a governantes da oposição e da situação nos estados e até no Congresso Nacional, onde a sensibilidade, já que são representantes, a sensibilidade sobre o que está acontecendo com os representados é uma exigência elementar. E, no entanto, muita gente parece não perceber que a pandemia, além de mais de 600 mil mortos que ela provocou diretamente, ela desencadeou um empobrecimento feroz no Brasil. Uma tragédia
ainda não mensurada. Claro que o Brasil é um país extraordinário, né? Dizem que foi o Khrushchev. Na verdade, já sempre aparecem essas frases assim de autoria indefinida, aparecem 15 autores, né? Mas a mais repetida, a versão mais repetida foi o Khrushchev. Eu acho até que não parece uma frase do Khrushchev. Assim como aquela do o Brasil não é um país sério, que insistem que foi falada pelo De Gaulle. O De Gaulle nunca disse aquilo, né? Foi um diplomata que falou aquilo, e não o De Gaulle. Mas o De Gaulle jamais disse isso. Mas ficou no débito do De Gaulle ou no crédito, dependendo do ponto de vista. E tem aquela história atribuída ao Khrushchev, e acho difícil que tenha sido ele, de que a frase de que o Brasil cresce à noite, quando os políticos estão dormindo, quando os governantes estão dormindo, quando os que tomam decisões sobre políticas públicas estão dormindo. Talvez o Khrushchev nunca tenha nem pensado nesse assunto, atribuíram a ele, mas o Brasil é impressionante a capacidade que ele tem de voltar à tona. Isso tem a ver com a riqueza natural do país, uma riqueza dada, não é obra humana, são dádivas, e isso tem a ver com água, tem a ver com qualidade da terra, tem a ver com extensão, tem a ver com quantidade de terra cultivável. Veja que a China, que é maior que o Brasil, a China tem 10% do seu território que é agricultável. O Brasil, não por acaso, preserva 66% de suas matas, porque tem muita terra cultivável, agricultável, e também aí entra a obra humana, né? Ou seja, o investimento dos agricultores em tecnologia, conseguindo mais produtividade sem necessidade de novas terras para cultivo. O Brasil tem riqueza mineral, o Brasil tem uma população grande e aqui entra também um feito de Portugal, que é uma identidade estabelecida e preservada pelo idioma, com todos os dialetos e subdialetos. Há coisas que só são ditas no Rio Grande do Sul, há coisas que só são ditas em Roraima, as coisas que só são ditas no sertão nordestino, são expressões locais, mas há um idioma ligando o país. Um país gigantesco, é difícil isso. E essas riquezas naturais acabam garantindo um ambiente propício para restaurações. Então o Brasil acabará se restaurando, mas o estrago foi violento. O número de pessoas lançadas na miséria, na pobreza extrema, é gigantesco. É um número gigantesco. Porque não é que, de repente, a pandemia atingiu um país de prosperidade geral, com todos tendo uma vida decente, digna, com renda, com sobrevivência garantida. Não. Atingiu de maneira devastadora um país que já estava em crise econômica, que já tinha históricas mazelas sociais, que já tinha seus milhões condenados à pobreza, à miséria, num país rico, mas administrado, não só de maneira incompetente, mas corrupta ao longo da história. Uma corrupção que está aí há tanto tempo que tornou-se sistêmica, que embrenhou-se no tecido social e particularmente no Estado.
negligência, incompetência, corrupção, e o resultado aí está. Além de uma elite no sentido, não naquele sentido banal, né? Demagogo, como esse termo é usado, mas no geral a elite acadêmica, econômica, financeira, política é mesquinha, não é dada a adquirir conhecimento, a compreender o próprio país, seus problemas, suas raízes, suas necessidades. Então, o auxílio precisa ser pago. Não temos colchão de proteção social, ao contrário do que dizem alguns, inclusive ministros, Rogério Marinho, que acredita que o Brasil é uma social-democracia. E com muita boa vontade, alguém pode enxergar um esquálido colchonete nesses programas, né? Mas o colchão de proteção social, o estado de bem-estar social, que é o que caracteriza a social-democracia, nunca houve por aqui. E, ao mesmo tempo, a carta social, o acordo social, o tratado social, que não está no papel, mas que está na história brasileira, cada país tem o seu tratado interno de organização social. No Brasil, esse tratado estabelece, porque a população assim definiu ao longo dos séculos, o socorro do Estado àqueles que estão à margem. Na prática, isso quase nunca aconteceu. Nós já falamos aqui do quadro imediatamente posterior à abolição. Um quadro institucionalizado de crueldade, um quadro institucionalizado de domínio inaceitável de um ser humano sobre outro, foi substituído por um quadro informal de crueldade, já não mais institucionalizado, mas estabelecido, de crueldade e de domínio e exploração de um humano sobre outro, de um brasileiro sobre outro. Isso está de tal maneira estabelecido, enraizado, contrapondo-se a outra informalidade histórica do socorro social, que chegamos onde estamos hoje. Um país rico e com milhões de miseráveis. O Auxílio Brasil, ou o Bolsa Família, esse tipo de programa resolve o problema? Não. Claro que não. O ideal é que todos tenham trabalho e renda, que todos tenham renda suficiente para que possam ter uma vida digna e decente. Isso só vem com trabalho, e trabalho só vem com produção de riqueza, e produção de riqueza exige investimento. Uma parte que cabe ao Estado, até também pela construção histórica do Brasil, e, claro, a maior parte cabe à iniciativa privada. E até isso tem sido desprezado, né? O Brasil conseguiu criar um ambiente hostil para o investimento produtivo e para a produção, para o trabalho, seja do empreendedor, seja daquele que vende sua força de trabalho. É um ambiente hostil. Esse é um país que taxa emprego, que cobra imposto em cima de folha de pagamento. Esse é um país que aperta o torniquete em quem produz, em quem empreende, em quem gera riqueza, para que todos sirvam ao Estado, à casta superior do Estado,
mas que também envolve o setor privado, que tornou-se dependente do Estado, que parasita o Estado. Isso envolve o setor jurídico, o parlamento, o governo e aqueles que fazem parte do setor produtivo real, ou seja, iniciativa privada, mas que ao longo do tempo acostumaram-se com a renda fácil vinda de favores do Estado. É o compadrio, é de novo o Sérgio Buarque de Holanda e a cordialidade no pior sentido, a proteção à casta, à elite, àquela corporação. Daí a história do espírito de corpo. E ali não há divisão ideológica, não há divisão programática. Antes de tudo está esse corpo, o Estado, que alguns parasitam, mas que no geral esse Estado é o grande parasita de quem trabalha e de quem produz. Então não será o Renda Brasil, como não foi o Bolsa Família, que eliminou a miséria. Mas não venham com essa história os liberais de jardim de infância, né? Não tem de socorrer ninguém. Tem de deixar que o mercado tudo regule e que cada um busque a sua renda. Sim, é possível idealizar isso. É utopia, ou seja, é a terra que o sujeito idealiza, mas que ele não vê, ele não toca, ele não pisa. É a terra idealizada, a terra que não há. Daí o utopia. É a terra que não há. E não há no mundo. Do século XX em diante, ou da década de 30 do século XX em diante, não há no mundo essa idealização liberal realizada. Então, é preciso socorrer. O ser humano deve priorizar a liberdade. Na discussão entre sistemas econômicos, capitalismo, socialismo, qual é mais propício para a liberdade humana? Essa deve ser a referência. Qual é o mais propício para que o indivíduo seja livre? Sem dúvida. Porém, é preciso também considerar que não é só a ditadura, o regime totalitário, e hoje todos os governos têm um quê de totalitarismo. Até nos Estados Unidos da América, o governo vai ganhando poderes e num totalitarismo brando, com grande ajuda da imprensa local, canalha, traidora do que é o jornalismo, vai impondo um totalitarismo brando. Não há no mundo além do totalitarismo brutal, escancarado, assassino, como há na China, na Coreia do Norte. Mas todos os governos têm um quê hoje de totalitarismo. Há candidatos a tiranos em toda parte. E é preciso repudiá-los. Mas não é só o Estado que escraviza. A miséria também arranca do indivíduo a liberdade e faz de tudo para arrancar dele a dignidade. E sem liberdade e dignidade, não há plenitude no ser humano. É um homem, é uma mulher, é uma criança, mas deles foram arrancadas as condições essenciais da plenitude. Foi arrancada a liberdade, foi arrancada a dignidade. E ele é atirado numa condição de luta pela sobrevivência dia após dia. É só o que importa. Conseguir comer. E quando isso ocorre num país que não passou por uma guerra,
que não passou por desastres climáticos avassaladores, que não tem uma guerra civil, que não tem disputas étnicas, que não tem uma pobreza natural em razão de devastações climáticas, de desertificações gerais. A miséria é obra humana. E no Brasil, especificamente, é obra do Estado e dessa elite, dessa casta que está no Estado, mas também no setor privado. Então, é claro que o ideal é que cada brasileiro tenha renda que vem do seu esforço, do seu trabalho, ou do trabalho dos seus, porque muitas pessoas nunca poderão trabalhar, então do trabalho dos seus, dos pais, dos filhos, dos irmãos, que aquela família viva do próprio trabalho. Esse é o ideal, claro. Mas não dá para esperar que o ideal seja atingido. Talvez seja um dia. Eu acho que não. É preciso socorrer já o faminto. E aí, esses programas se tornam fundamentais. Não são a solução, mas são essenciais. Negá-los é um ato cruel. É um ataque a quem foi atirado, não atirou-se, foi atirado à miséria. Valor médio nesse mês será de R$ 224,41 por família. Já fica claro que não é a solução, né? É apenas para sobrevivência, em algum nível. O governo quer pagar 400, mas aí sempre diz, aí entra uma outra votação no Senado, PEC dos precatórios, a Câmara aprovou. E aí, Pacheco? Você está olhando para onde? Colocar para votar não é garantir aprovação. Pode ser que os 49 votos não sejam alcançados. Mas dá para perceber que há uma urgência. Digam sim, digam não. Rejeitem, aprovem. Mas movam-se. Aí tá tudo bem. Vocês estão bem alimentados, moram bem. Já não abrem nem a maçaneta, já não levam a mão nem a maçaneta da porta. Alguém faz isso por vocês. Perderam contato com a realidade? Voltem a ela. Não apenas artificial e superficialmente, aquele contato inevitável na hora de pedir voto. Vocês estão aí para isso, para representar. Decidam. Digam não. É ruim. Essa PEC dos precatórios é péssima. Ou digam sim. Ela é aceitável. Mas digam alguma coisa. E o valor chegou a ser anunciado em caráter provisório até o fim de 2022, mas o governo decidiu torná-lo permanente. Então, à espera pela PEC dos precatórios. O relator na Câmara, deputado Marcelo Aro, do PP de Minas, corretamente havia proposto o reajuste automático do benefício pelo INPC. Mas aí, Guedes gritou. E aí, quando o Guedes grita, o tal mercado, essa figura abstrata, que é tratada como um ente monolítico, e não é, mas grita também. E parlamentares gritaram. Então, diante da resistência, Aro recuou, e aí houve essa aprovação na quinta-feira. Muito bem, só lembrando, tem direito ao Auxílio Brasil.
famílias em situação de pobreza cuja renda familiar per capita mensal se situe entre R$ 105 e R$ 210 reais. Então aqui, se forem 3 pessoas, o marido, a mulher e a filhinha ou filhinho, que não trabalha ainda, é criança. Se cada um deles ganhar R$ 350 reais por mês, atingindo os R$ 700 reais, ou R$ 275 reais por mês, dependendo da quantidade de pessoas, ou se ganharem R$ 330 reais por mês, cada um, essa é a renda individual. Você vai pegar R$ 650 reais, 600 reais, 670 reais e vai dividir por 3. Mas se ganharem um pouco além disso, e se na divisão por 3 ou por 4 der mais de R$ 210 reais, não tem direito. Isso já mostra a quantidade de brasileiros que estão na miséria ou numa situação de pobreza e que não serão beneficiados. Então está longe de resolver. Mas é, do ponto de vista aritmético, que é possível, segundo o Ministério da Economia, que assim convenceu o parlamento. Famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105 reais. Como deve ser, né? O ministro da Economia, ele, aliás, tem obrigação de ali no café da manhã perguntar a si mesmo como deve ser uma renda mensal igual ou inferior a R$ 105 reais. Ele tem obrigação. Os representantes, todos, têm obrigação. Pelo menos ali, na hora do café da manhã, enquanto estão escovando os dentes, ou no carro, enquanto o motorista está ali dirigindo, eles estão pensando. Eles têm obrigação de se perguntarem como deve ser ganhar R$ 105 reais ou menos por mês. Conforme a MP, famílias em situação de pobreza só serão elegíveis se em sua composição houver gestantes, nutrizes, né, pessoa da amamentação, ou pessoas com até 21 anos incompletos. Aí pode entrar a discussão se houver alguém com mais de 21, mais dependente de maneira perene, por algum problema. O programa é constituído por benefícios financeiros como Primeira Infância, 130, destinados às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que tenham em sua composição crianças com idade entre 0 e 46 meses incompletos, pago por integrante que se enquadre em tal situação. Benefício de composição familiar no valor de R$ 65 reais. Famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que possuem em sua composição gestantes, nutrizes ou pessoas com idade entre 3 e 21 anos incompletos, pago por integrante que se enquadre em tais situações. Benefício de superação da extrema pobreza, famílias em situação de extrema pobreza, cuja renda familiar per capita mensal, mesmo somada aos benefícios financeiros anteriores eventualmente recebidos, seja igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza. E haverá muitos nessa situação. Há um benefício compensatório de transição às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, que tiveram redução no valor financeiro total dos benefícios recebidos em decorrência do enquadramento na nova estrutura de benefícios financeiros previstos no novo programa. Auxílio esporte escolar, criança cidadã, inclusão produtiva rural, isso é importante, inclusão produtiva urbana, importante, bolsa de iniciação científica júnior,
e aí a MP fixa como condicionantes para a manutenção da família como beneficiária, o cumprimento de realização de pré-natal, ao cumprimento do calendário nacional de vacinação e o acompanhamento do estado nutricional, a frequência escolar mínima, e estabelece ainda que um regulamento específico deverá ser editado para especificar quais serão os efeitos do descumprimento das condições impostas. Enfim, é isso. Que decidam logo, que o Senado se apresse até 7 de dezembro para decidir sim ou não. E há milhões esperando em estado de desespero. Ronald. Esse é o editorial de abertura do Bandeirantes Acontece. Se você quiser daqui a pouco, esse editorial já fica à sua disposição como podcast. É o Entendendo a Notícia, tá lá no site da Rádio Bandeirantes, todos os podcasts lá à sua disposição. Rede Bandeirantes de Rádio.